E agora vamos ao nosso quadro Momento Cidadão. Recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios nosso comentarista Leandro Alves. Boa noite, Leandro. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos e a todas. Leandro, vamos começar falando do assunto federal. Hoje começa, nesta terça-feira, se inicia o ano legislativo, tanto para a Câmara Municipal, Federal e também a Assembleia, é isso? Isso mesmo. Bem, pessoal, boa noite. 4 de fevereiro de 2014. Como a Elaine mesmo disse, o ano onde se iniciam os trabalhos nas casas legislativas desse país. As assembleias legislativas em todos os estados, onde os deputados estaduais trabalham, estão iniciando seus trabalhos do ano de 2014. Na Câmara Federal em Brasília também, onde os deputados federais e os senadores da República iniciavam as suas atividades. E nas câmaras municipais, em todos os municípios do país, os vereadores estão legislando. E é isso que a gente espera, que eles tenham um bom ano, um ano que desenvolvam projetos e atividades que venham ao encontro de toda a população que os elegeram, né? Então, um bom trabalho a todos esses nossos legisladores que vão criar leis e projetos, sem dúvida nenhuma. Acreditamos, no momento que a gente vive num Estado democrático de direito, a gente acredita na democracia e acredita que esses cidadãos eleitos pelo povo possam desenvolver projetos para todos nós. Um bom trabalho a todos vocês e, mais uma vez, o Momento Cidadão vai estar aqui para estar falando na voz do povo as suas necessidades, principalmente de Catanduva e de toda a região. Leandro, já que a gente está falando aí do começo do ano na política, do ano legislativo, a gente teve aí essa semana algumas mudanças de ministros no governo Dilma. Também queria que você pontuasse isso para a gente. Bem, pessoal, o que aconteceu de novidade? Houve realmente uma reestruturação em 4 ministérios e ministérios importantes do governo Dilma, né? O Ministério da Saúde, o Ministério da Comunicação Social, o Ministério da Educação, que o ministro Aloysio Mercadante, que estava ocupando essa pasta do Ministério da Educação de forma até brilhante, né? Nós temos muitas coisas favoráveis ao que ele desenvolveu nesse pouco tempo que ele ficou no Ministério da Educação. Ele está trocando de pasta, ele está assumindo a principal pasta do governo Dilma, que é o ministro, ele vai ser o novo ministro da Casa Civil, onde todos os projetos do governo Dilma que serão desenvolvidos pelo governo Dilma daqui para frente vai passar pelas mãos do Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante, todos nós aí de casa, todos nós conhecemos muito bem, foi um senador que teve a maior votação da história desse país enquanto senador. Ele já foi ministro da Ciência e Tecnologia e recentemente ministro da Educação. Eu me lembro muito bem, enquanto ministro da Ciência e Tecnologia, tem um projeto muito rico e muito importante para todos nós brasileiros, que é o Ciência Sem Fronteiras. Nós temos mais de 160 mil estudantes fora do país se aperfeiçoando cientificamente para trazer esse conhecimento para o nosso país. Esse foi um projeto do então ministro da Casa Civil, naquele momento era o ministro da Ciência e Tecnologia, o Aloysio Mercadante. Uma pessoa competente, uma pessoa que tem uma história e sempre se colocou nos interesses desse país, preocupado com os interesses desse país. Então, uma boa sorte para o Aloysio Mercadante e para todos os outros ministros que assumiram os seus ministérios recentemente. E, pelo que a mídia colocou e a própria presidenta Dilma disse, pode haver mais algumas mudanças em alguns ministérios ainda no mês de fevereiro. Leandro, e agora vamos então falar um pouquinho do estado de São Paulo. A gente fala aqui, acho que desde o primeiro Momento Cidadão, do escândalo que é conhecido como propinoduto, é conhecido como o maior escândalo, o maior crime de corrupção do estado de São Paulo. E toda semana está tendo novidades aí do caso e a gente volta a falar disso. Agora parece que o escândalo não tem mais como segurar, já ganhou até as mídias, geralmente de situação, né? Isso. Bem, a Elaine acabou de falar e vou voltar a repetir. Desde o primeiro Momento Cidadão a gente fala sobre o propinoduto, que para nós é considerado o maior escândalo de corrupção de dinheiro público nos governos do PSDB. Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. E as novas páginas dessa novela, a gente até brinca dessa maneira, é que um promotor público que está investigando uma parcela das denúncias, né, na parte de cartel, de propina, ele colocou que entre 90 dias as empresas envolvidas
nesse grande escândalo de corrupção, tem que devolver para os cofres públicos mais de 800 milhões de reais. Então, em 90 dias, empresas como a Alstom, a Siemens, a Bombardier e várias outras empresas que estão envolvidas nesse processo de corrupção tão grande, que envolvendo fortunas de dinheiro, eles têm, pelo que ele tem de documentos, ele já está exigindo que essas empresas devolvam para os cofres públicos mais de 800 milhões de reais. A Alstom, né, uma dessas empresas que eu acabei de citar, foi feita uma cariação lá na França, uma empresa francesa, onde ela confirmou que em 1999 ela enviou para o Brasil 6 milhões de reais em propina para um projeto que estava sendo desenvolvido no Brasil naquele momento. Só que as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal já mostram mais de 23 milhões de reais de propina só dessa empresa Alstom, fora a Siemens, que é outra grande multinacional, e outras empresas que estão envolvidas nesse grande esquema de corrupção. E as investigações estão por 3 linhas, né? Uma está sendo investigado o princípio de cartéis, né, com essas empresas, outra envolvendo altos escalões do governo do PSDB, aí já é uma investigação crime, né, na área criminal, onde envolve deputados e secretários de vários governos que passaram do PSDB. E a outra é com relação ao crimes de energias, também envolvendo a Alstom, que isso foi citado na mídia recentemente. Então, o que eu quero só citar para deixar claro nessa nova página do Propinoduto é que Rodrigo Garcia, que é daqui da nossa região, já falamos aqui em alguns momentos cidadãos sobre ele, deputado, já teve em Catanduva, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, de algumas atividades que ele teve aqui em Catanduva. Ele é um dos principais envolvidos no processo desse propinoduto, porque ele recebia esses dinheiros de propina. Então, continuamos de olho, você aí de casa, nós aqui do Momento Cidadão, e vamos estar falando sempre sobre esse assunto, até que todos os culpados sejam investigados e punidos. E agora vamos falar um pouquinho de Catanduva, um dos principais assuntos, tanto nas redes sociais, como também da população entrando em contato com a equipe de jornalismo aqui da Nova TV. Leandro, foi de umas placas que o prefeito colocou aí em vários pontos da cidade. E os dizeres das placas são: obras concluídas, promessas cumpridas. A população está se perguntando muito sobre essas placas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Ele disse, o povo está perguntando: obra concluída, promessa cumprida. Só que essas placas que estão espalhadas, esses outdoors estão espalhados aí na cidade inteira, né, vocês podem observar na imagem, em vários pontos da nossa cidade estão colocados esses outdoors com o nosso dinheiro, pago com dinheiro público, né? Mais uma vez vamos falar de publicidade e propaganda, muitas vezes até enganosa, porque ele está colocando esses outdoors espalhados em vários cantos da cidade, sem de fato colocar qual obra foi realizada, qual promessa foi cumprida, porque ele coloca aleatoriamente essas placas na cidade, e naquele local a única obra que a gente verifica que aconteceu é a própria placa sendo instalada. É a única obra, abriu o buraco no chão, instalou o outdoor. Se essa for a obra que ele está falando, nós podemos concordar, porque de fato essas obras não estão acontecendo. E estamos cansados de falar, pare de gastar dinheiro com tanto dinheiro com publicidade e propaganda, e de uma forma equivocada, né? Porque esse tipo de informação não ajuda em nada, não contribui com nada com os nossos contribuintes. Porque o que você está dizendo? Que você está fazendo cumprir uma obra ou cumprir uma promessa? Mas que obra? Que promessa? A gente tem visto na cidade, a gente tem rodado na cidade feia, suja, cheia de buracos, e a gente não tem visto tantas obras assim. Porque, pensa comigo aí de casa, você que está assistindo o Momento Cidadão, manutenção não é obra. Manutenção é você estar dando uma manutenção do que já existe. Obra é você criar projetos novos, construir creches, construir escolas, isso a gente não tem visto na cidade. A gente só quer dar uma relembrada, porque ninguém é bobo, nem nós aqui do Momento Cidadão, nem vocês aí de casa, que realmente algumas promessas feitas por esse prefeito e que nós temos muita clareza que isso não foi cumprido. Vamos citar algumas aqui só para dar uma relembrada, para que de repente, na próxima vez que ele gastar dinheiro novamente com outdoors e colocar informações, ele coloque de fato o projeto que foi feito, né? E aí sim ele pode dizer que a promessa foi cumprida. Gerar empregos. Quantos empregos foram gerados nessa administração geral do Vignoli? O polo do Distrito Industrial, que ele disse que ele ia investir pesadamente para trazer emprego para a nossa população, nem saiu do papel. Eu não vi nada do polo industrial para a nossa cidade.
Diminuir o valor da água. Você de casa sabe muito bem do que eu estou falando. Houve diminuição do aumento da água? Pelo contrário, as águas estão aumentando. A reclamação é maciça de toda a população com o aumento da água. E prestem atenção, ele gosta de gastar tanto dinheiro com outdoor, com propaganda. Em março e abril do ano passado, ele espalhou na cidade inteira outdoors falando que a água estava baixando, que a água era mais barata da região, que a água estava barata naquele momento. Olha só que ironia do destino, né? E hoje a gente está falando aqui do grande aumento de água, mais uma promessa não cumprida. Criar novos conjuntos habitacionais. Nossa, a cidade está cheia de novos conjuntos habitacionais. Eu não conheço nenhum, você conhece aí de casa? Construção de novas avenidas. Tinha um nome até interessante, ele disse que era o Ligue Ligue. Iria construir grandes avenidas em toda a cidade, ligar os bairros, tirar o fluxo aqui do centro da cidade. Você viu alguma avenida nova sendo construída? E planejada. Estamos com 400 dias de governo. Eu não estou vendo nada disso, dessas promessas cumpridas. Criar a creche do idoso. Essa creche do idoso é um projeto fantástico, interessante, e atender essa população de idosos do nosso município. Aí eu vou falar daquele rapaz que eu disse há pouco lá do propinoduto, que é um dos que está sendo investigado, que é o deputado da nossa região, Rodrigo Garcia. Ele esteve aqui junto com, ele é companheiro e amigo do nosso prefeito, ele esteve aqui na inauguração desse grande projeto Creche do Idoso, né? Um dos idealizadores desse projeto. Cadê? Está funcionando? Então fale pra gente onde está funcionando, que nós não descobrimos aqui na cidade onde estão as creches do idoso. E nem creches, que é uma demanda reprimida no nosso município tão grande de creches. Ele construiu novas creches, ele ampliou as vagas em creches no nosso município? Não. A escola lá do Bom Pastor do Solo, que era para terminar, né? Não era uma obra dele, era para terminar a escola. Cadê? Inaugurou essa escola? Gerou emprego para os professores, atendeu a demanda daquele bairro, que é um dos maiores bairros do nosso município? Não. Então, prefeito, por favor, não gaste dinheiro público com falsas informações, né? Essas placas aí não enganam ninguém. A gente está cansado de saber, a gente já falou aqui várias vezes do alto custo que você tem desembolsado dos bolsos de todos nós, né? Dos contribuintes, com relação à publicidade, né? Uma hora é publicidade para o filhinho do papai, outra hora é publicidade falando que está fazendo obras, que está concluindo obras. A população não é boba, a gente está cansado desse tipo de situação. A UPA, por exemplo, a Unidade de Pronto Atendimento veio para Catanduva, o investimento do governo federal, o Alexandre Padilha esteve aqui na inauguração, para ampliar o serviço, para melhorar o atendimento, é 24 horas. Foi fantástico isso. Qual que é o problema? Todos os postos de saúde da nossa cidade estão reduzindo os horários de trabalho. Estão diminuindo o seu atendimento para jogar tudo lá na UPA. Daqui a uns dias a UPA vai estar sobrecarregada e nós vamos ter o mesmo problema em toda a população. Então, pare para pensar, esse cargo que você ocupa foi eleito pelo povo, né? Você tem que ter uma certa responsabilidade de cuidar melhor dessa população. Leandro, há quem diga que buracos podem ser considerados obras, segundo as placas aí. Queria agradecer a participação, muito obrigada. Eu gostaria, se você me permitisse, de falasse da água, né, do reajuste da água. Pode, fica à vontade. Inclusive, a gente passou por esse tema agora, mas é uma reclamação que durante toda a semana passada a gente teve casos aqui no Novo Jornal, sempre falando do aumento da água. Caso de pessoas que começaram a pagar R$ 2.500, eu acho que fique à vontade para falar sobre esse assunto. Só mais um segundinho, Helene, obrigado, porque é um assunto que as pessoas estão parando a gente na rua para falar sobre isso, tem ligado aqui nos e-mails, com relação a esse aumento absurdo da água, que a gente não pode aceitar, essa afronta contra o contribuinte e a população catanduvense. A SAEC, que é a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, ela está exigindo que toda a população troque o seu hidrômetro para um hidrômetro mais moderno. Esse hidrômetro não vai trazer prejuízos para a população, ele vai inibir os vazamentos e a pessoa, consequentemente, vai ter redução do preço da água, o que ele paga de água. Não é nada disso que está acontecendo. Todas as pessoas que trocaram seus hidrômetros por esse hidrômetro novo, moderno, as águas têm subido e subido de um volume muito alto. Então, ou é o hidrômetro que tem uma potência muito grande e aumentar o volume da água, ou alguma coisa está errada. Eu acho que ou é a incompetência do SAEC em saber administrar, porque os cofres do SAEC nunca estiveram tão cheios.
Então nós precisamos rever isso daí. O consumidor está sendo lesado, a população está sendo prejudicada e nós não podemos aceitar o povo ser prejudicado dessa maneira, e é uma promessa de campanha dele, reduzir o valor da água. O que nós estamos vendo no nosso município é bem pelo contrário. Você de casa e todos nós da população catanduvense estamos sofrendo e muito com esses altos reajustes exacerbados de água no nosso município. Estamos de olho, vamos cobrar dos vereadores, existe uma parcela dos vereadores que já viram isso, estão tomando providências, estamos do lado deles, porque é inadmissível um bem natural nosso, de toda a população, ser tratado dessa maneira e cobrar altos valores como estão sendo cobrados. Elaine, obrigado pela oportunidade de estar falando isso aqui, porque a gente está sendo cobrado muito pela população sobre esse tema muito sério. Vamos falar sobre isso novamente aqui no Momento Cidadão. Leandro, também gostaria de agradecer todo o telespectador e população que nas últimas semanas vem contribuindo bastante com o quadro Momento Cidadão, sempre entrando em contato. Queria deixar aqui o telefone do jornalismo da Nova TV, 35252999, ou pode mandar e-mail para o novatvjornalismo@gmail.com. Deixa aqui o espaço também, se você quiser agradecer aos telespectadores. Obrigado, a gente só tem a agradecer. O programa Momento Cidadão, ele está em todos os cantos da cidade, as pessoas nos procuram, vêm conversar com a gente, dar opiniões. Então o papel nosso é esse mesmo, é trazer para cá, para contribuir com toda a população das angústias e dos problemas que elas têm sofrido em cada um do seu bairro. Vocês não estão sozinhos, estamos juntos aqui para estar mostrando, não só para o caso municipal, estadual, federal, o que tem acontecido nos meios políticos de toda a população. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, Leandro. Obrigado. E o Novo Jornal fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.